Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 22. O título da mensagem é O Discurso de Paulo em sua defesa, que diz o seguinte: Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia, Pai. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Aleluia, Pai. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E agora, por que te detens? Levanta-te. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Levanta-te e batiza-te. Lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Aleluia, Pai. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. E guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir esses dois últimos versículos aqui.
E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que estava ali: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos então, meditar na santa palavra de Deus. Aqui hoje, nessa carta do capítulo 22, da carta de Atos, que acabamos de fazer a leitura aqui nesse momento, Então vamos para a nossa meditação com os irmãos. O discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho de anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então nós vejamos aqui, irmãos, que Paulo, ele foi acusado ali por esse pessoal todo, porque não aceitaram, não aceitavam o testemunho de Paulo em favor de Cristo, em favor de Jesus, Paulo era ali homem dos deles, que fazia a vontade deles, de repente virou um dos nossos, um dos que fazia somente a vontade de Deus, somente a vontade de Jesus, obedecendo rigorosamente a santa palavra do Senhor, E aí eles não aceitavam, o testemunho que Paulo dava, porque de repente você era um dos nossos, agora você passou para o outro lado, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que houve?
e os testemunhos que ele dava era muito forte, né, a respeito daquilo que Jesus falava com ele, né? E as pessoas não aceitam que Deus possa falar com o homem. Tem muitas pessoas que não aceitam, né? Tem muitas pessoas que duvidam, né? E entre esses que duvidam estavam esses judeus, né? Os que mataram Jesus, os que perseguiram os profetas do Senhor, né? E aqui a perseguição era contra Saulo, que também tinha se tornado um grande homem de Deus, né? E Saulo justificando, né, o porquê da decisão dele, das coisas que ele falou e fazia, que aconteceu e estava fazendo, né? Então ele testemunhava dizendo, né, que estava indo a Damasco exatamente para poder buscar os perseguidos pela lei de Moisés. Na verdade, não era a lei de Moisés que perseguia, eram os homens que pregavam a lei de Moisés. É o que Jesus diz nos 4 evangelhos, né? Façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque o que eles mandavam fazer era correto, mas eles não praticavam, eles não aceitavam a prática na realidade, né? E aí Saulo estava indo a Damasco exatamente com uma comitiva de 20 pessoas, 20 soldados ali, pessoas da sua confiança, para poder buscar, para trazer presos, manietados, aqueles que ele quisesse que fossem castigados, né? Aqui ele afirma categoricamente, né, dizendo que os anciãos, né, que esses homens que estavam ali ouvindo ele no tribunal, esses homens que estavam ali juntamente com o juiz, né, ouvindo ali a defesa dele que ele fazia, né, querendo saber por que a revolta do povo, porque o povo é que se revoltou contra Paulo, né? E esses homens eram os homens que executavam, né? É os homens que mandavam prender, né? E uma vez preso, examinava, né? Uma vez preso, levava para o tribunal, ali ia responder, fazia as acusações, a defesa, para poder dar o julgamento, né? E o povo muito revoltado com Paulo, porque o testemunho de Paulo era muito forte, e o povo, tira do meio de nós o que não merece viver um tal homem assim, né? E, quer dizer, eles não criam que o homem podia falar com Deus. E Paulo tinha mudado de lado, né? Era um deles, de repente, passou para o lado de lá, né? E daí foi aonde houve esse reboliço todo, né? E aqui Paulo fala, né? Prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, né? E todo o conselho dos anciãos, né? Ou seja, aquele povo todo que estava ali, né, para poder ouvir a defesa de Paulo e dar ali o veredito final, né? Quer dizer, Paulo usou eles próprios para provar para eles quem ele era e quem ele era agora e por qual motivo e por quem, né? E Paulo disse para eles ali abertamente, ele lançou, nenhum advogado conseguiria falar e fazer com tanta veracidade, né, com tanto poder de convencimento que Paulo disse ali para os tribunos ali, na frente de todo aquele povo, né, dos quais queriam linchar Paulo, né, e Paulo se defendendo ali no tribunal, ali no meio do soldado, ali ninguém entrava para invadir, né, ninguém, né, ali estava seguro, né. E já mesmo lá atrás, quando o homem mandou que prendesse ele, foi exatamente porque o povo se alvoroçou e partiu para cima, tira do meio de nós está homem, não merece viver, arrancaram as vestes, lançando pó para cima, o tribuno mandou que prendesse, porque uma vez levando para a delegacia, ninguém vai lá tentar arrombar a delegacia, porque na rua é problema, né? Se não tiver uma quantidade de soldados suficiente, o povo invade e dá problema sério, né? E aí prendeu, e mandou açoitar, e Paulo fez a sua defesa, né, quando foi preso, né, após cumprir a revelação que
profeta Ágabo passou, né, dizendo: de quem é essa, o varão de quem é essa cinta? Me revela o Espírito Santo de Deus. Ele vai a Jerusalém, chegando lá, ele será preso e atados dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. E serão entregues aos gentios, né? E Paulo não aceitou, não recuava, não recuou, e foi e aconteceu exatamente da forma que foi avisado que aconteceria, né? Ele chegou, né? Depois desse rebuliço todo, foi atado de pé e mãos e foi preso, né? E foi preso e foi dado a ordem para examiná-lo com açoite. Só que aí Paulo, já de cara, ele sabia que a coisa seria grave, seria séria, porque as chicotadas, as chibatadas que davam nele, que já tinha tomado para trás, não era brincadeira, era permitido no máximo 40 chibatadas, né? Ele chegava até 39 e parava, e depois começava, vinha outra sessão de 39. Se chegasse a 40 não podia dar mais, mas eles faziam isso, né? E muitos não resistiam, os açoites morriam durante, né, os açoites, muitas pessoas morriam dessa forma, né? E Paulo, tendo pleno conhecimento, sendo letrado, estudado, de família rica da tribo de Benjamim, Paulo, então, ele sabia que ninguém faria a defesa dele melhor do que ele, não teria advogado que faria melhor, porque além de ter pleno conhecimento da lei, né, ele tinha ainda o Espírito Santo do Senhor. Este é imbatível, né? Com esse ninguém pode, né? E aí Paulo se defendeu, Paulo conseguiu se livrar dos açoites, quando ele falou que era cidadão romano, né? Que ele não poderia, se era lícito açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado, ou seja, ali da mesma pátria, da mesma nacionalidade que daquele povo que estava ouvindo ele, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Fui a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Aquilo que ele ia passar e sofrer naquele momento, ele estava se defendendo, é o que ele fazia com os que ele prendiam. Era coisa terrível, era coisa horrenda, né? Era coisa horrenda, né? E aconteceu que, indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Paulo estava numa comitiva de 20 homens a cavalo, né? Indo buscar, prender as pessoas, da forma que ele fazia, para chegar a invadir as igrejas e trazer debaixo de vara, né? E Jesus, né, pegou aquele homem valente, aquele homem bravo, né, varão bravo, valente, e transformou ele num grande servo de Deus, para que ele pudesse usar todo o vigor que ele tinha, todo o conhecimento e sabedoria que ele já tinha letrado, né, somado o poder e a graça de Deus, para que ele fizesse a mesma coisa, só que ao contrário, agora pela salvação das almas. Você vai enfrentar os lobos devoradores, né? Você vai ser jogado como ovelha no meio de lobos para salvar as ovelhas que os lobos estão perseguindo no meio dos gentios, né? E assim Jesus fez com ele, né? Glória a Deus, Lua Jesus, né? E aí ao meio ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues, né? Aleluia, Pai. E quando o Senhor jogou ele do cavalo no chão, ele ficou cego na mesma hora, por causa do resplendor daquela luz, né? Os outros também viram a luz, mas ninguém ficou cego. Só ele, né? Só ele perdeu a vista, né? E os outros viu a luz, mas não ouvia o que Deus falava, o que Jesus falava com eles, né? E aí eles ficaram muito assombrados, porque vem a luz, Paulo cai do cavalo, ele fica cego, prostrado no chão,
Quer dizer, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Né? Ninguém entendendo nada. Né? E eu respondi, quem és tu, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo foi guiado pela mão dos outros, dali até chegar em Damasco, sem ver nada, cego, completamente cego. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Porque Deus, quando mandou Saulo ir a Damasco, Deus ali naquele momento fez com que Saulo visse o grande poder do Deus que aqueles que ele perseguiam tinha. Viu o grande poder que o Deus daqueles que ele perseguia tinha. Porque ele perseguia aquele povo todo porque ele achava que o verdadeiro Deus era da forma que ele agia. Porque ele aprendeu assim daqueles que o ensinaram. Mas os verdadeiros servos de Deus, servindo Deus vivo, fiel e verdadeiro, com a renovação do Novo Testamento, com o aperfeiçoamento da lei, e não mais pela lei, e sim pela justiça, graça e fé, ou fé, justiça e graça, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a lei foi aperfeiçoada. Eu já disse, o Senhor Jesus não aboliu nem um jota e nem um tio da lei, ele apenas aperfeiçoou. Pegou ela, lapidou de forma que o homem desse conta de cumprir através do seu amor derramado nos nossos corações. E ali, na hora que o Senhor mandou Paulo ir até Damasco, que lá lhe seria dito o que fazer, o Senhor já falou com Ananias. Tem bem no começo do livro de Atos, quando isso aconteceu, o Senhor já falou com Ananias, que era para ele na casa, deu o nome do homem, do irmão que estava onde Saulo estava, vai lá, e lá você vai orar por ele, e ele vai recobrar a visão. E mandou o Ananias falar as demais coisas que Ananias falou, e assim aconteceu, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então disse o Senhor, o que farei? O Senhor me disse, me levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Quer dizer, Ananias chegou, se apresentou, quem era ele, e já entrou direto naquilo que Deus mandou que ele fizesse de imediato. E ele chegou e disse para que Saulo recobrasse a vista, e assim cumpriu a palavra do Senhor através de Saulo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Até então, irmãos, Saulo jogado do cavalo no chão, ficado cego, levado pela mão dos companheiros até lá, foi para a casa do irmão que estava ali, que o recebeu de imediato.
Deus mandou o profeta lá. Até então, Saulo não sabia o que Deus queria dele, o que queria acontecer com ele. Tanto é que ele perguntou, mas Deus falou, vai a Damasco e lá se te dirá o que deve fazer, né? E aqui o profeta, após se apresentá-lo, né, e passar para ele a profecia que Deus mandou, né, entre elas, recupera a sua vista, e ele viu na mesma hora, né? Quer dizer, Paulo tomou um choque de 380 volts, vendo milagre acontecendo de forma extraordinária. E aquele homem falando para ele o que Deus tinha falado com ele, lá quando jogou do cavalo no chão, né? E aquele homem, à distância, longe, não estava lá, não fazia parte da comitiva, e passando de forma o desfecho final daquilo que Deus mandou que acontecesse. E Paulo não teve dúvida, né, que verdadeiramente Deus falara com ele, que a luz era Jesus, Jesus falando com ele, né, e cobrando dele, e ele sabia as coisas que ele vinha fazendo, como diz as pessoas de um modo geral, né, fulano sabe o que andou fazendo no verão passado, e sabe mesmo, ainda que esconde e nega na presença dos outros, mas entre ele e o seu próprio íntimo, ele sabe o que fez, de certo e de errado, né? E aí Paulo sabia de tudo isso. Então Paulo não teve dúvida nenhuma, né? E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo. E ouças a voz da sua boca, né? Ou seja, você vai pregar o meu evangelho. Você vai ouvir as pessoas, os sofrimentos, as angústias, as dores, os pedidos, e você vai cuidar desse povo. O Senhor disse para Ananias, né, este é para mim varão muito valoroso, e eu lhe mostrarei o quanto havei de padecer por amor de mim e do meu nome, né? E aqui Ananias passando para Paulo o que o Senhor queria que ele fizesse, né? Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido, né? Os que ele via e os que ele ouvia falar, né? Por isso aqui eu afirmo que Paulo sentará na cadeira junto com os 11 para formar os 12 apóstolos de Cristo sentados nas 12 colunas, né, as 12 tribos representando nos 12 tronos, porque os 12 apóstolos sentarão, né, nos 12 tronos, né, para julgar as 12 tribos de Israel, para julgar todo aquele e aquela que não aceitaram Jesus, né, os 12 apóstolos irão julgar, né, e junto com eles, ao lado de Jesus, também nós, os salvos, né, vamos ajudar a julgar. Iremos participar junto com ele desse grande julgamento do trono branco, para julgar toda a impiedade, né? O Senhor disse isso está na sua palavra. E em nome do Senhor Jesus, lá estaremos, né? Lá estaremos, porque assim diz a boca do Senhor que disse, né, que nós sentaremos, né, ao lado dele para julgar toda a impiedade que estão nas 12 tribos de Israel, espalhadas nos 4 ventos do céu, né? Então Paulo sentará, ocupará o 12º trono, né? Eu vejo isto, né, pela revelação do Senhor me dando esse entendimento, né? E agora, por que te detens? Levanta-te. O profeta falou tudo isso com ele, quer dizer, não é para amanhã não, é para já, né? Levanta, batiza-te e vai, né? É para já, né? Não é para ter tempo de pensar, de arrumar mala, de comprar passagem, não, né? Levanta, batiza-te e vai, né? É simples assim, né? E lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo,
fui arrebatado para fora de mim. Né? E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Ou seja, sai, porque o povo vai te pegar. Levanta e vai, mas vai rápido, né? Escapa-te por amor da tua vida, né? Escapa-te por amor da tua vida, levanta e vai. Né? E assim Paulo obedeceu, porque ele foi arrebatado ali nos sentidos, né? E viu o Senhor falando com ele dessa forma, né? E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Aleluia, Pai. Ou seja, nada do que você disser irão convencê-los. Então, levanta, sai e vai. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. E guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?